Olá, como vai? Tudo bem? Lição de número 12. O desejado de todas as nações. O verso para memorizar diz assim, As nações se encaminham para a tua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor de seu amanhecer. Isaías 60, versículo 3. Isaías 60 representa uma das mensagens mais otimistas deste livro. Esta lição explora os primeiros versos desse capítulo e também alguns versos do capítulo 61. Os três principais tópicos explorados nesta semana, neste estudo, são os seguintes. O verso 1 fala de dispõe-te, resplandece. O verso 2, o brilho da cidade. E o verso 3 refere-se ao ungido. Dispõe-te, resplandece. A primeira frase do capítulo inclui dois versos femininos no imperativo, levantar e resplandecer. A frase pressupõe uma referência a Jerusalém e sua futura restauração. Existem algumas referências relacionadas a levantar-se no capítulo anterior, mas, nesses casos, a expressão é usada em uma descrição caótica da queda de Judá. Em Isaías 60, a expressão está junto a um componente positivo. Levante-se, resplandeça. Essa combinação de palavras é o ponto de partida, a partir do qual pode-se deduzir algumas alusões de Isaías à bênção de Arão em Números, no capítulo 6, versos 24 a 26. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. É possível que essa oração tenha influenciado Isaías 60, particularmente a frase o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. A conexão entre a bênção proferida por Arão em Números 6, 24 a 26 e Isaías 60 está no uso da mesma raiz do verbo hebraico que quer dizer brilhar. Então o profeta Isaías parece aplicar a Jerusalém redimida uma bênção do Pentateuco mencionada na referência ao brilho do rosto de Deus. O brilho do semblante expressa favor. Isso mesmo. Assim, Isaías conforta Jerusalém usando a imagem do brilho, mas Jerusalém não tem seu brilho próprio. É algo que deve receber de uma fonte externa. Esse brilho imputado é bem expresso por Isaías quando diz assim, vem a sua luz. Isaías 60, verso 1. Como tal, a experiência gloriosa da Jerusalém redimida será uma expressão de favor do Deus Todo-Poderoso. A frase levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, mostra um claro paralelismo ligado pela conjunção explicativa por quê. Aquela luz que vem é a glória do Senhor e a sua glória que traz brilho a Jerusalém. Além da influência da famosa bênção de Arão em Isaías 60, a ideia de esplendor ou brilho comum nos encontros de Moisés com o Senhor também influenciou o profeta nesse capítulo. Por exemplo, Êxodo capítulo 34, verso 29, diz que Moisés, vocês sabem a história, não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de Deus ter falado com ele. O brilho também está presente quando Deus lidera os israelitas durante sua experiência no deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar. Êxodo 13, verso 21. Isaías 60, no versículo 2, apresenta outro interessante paralelo ao tema da luz em Êxodo, para nos ajudar a aprender sobre a gloriosa experiência de Jerusalém. Diz assim:
porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Então, amigo, amiga, fica claro a partir do contexto que a terra é paralela a povos, enquanto o Senhor é paralelo à sua glória, na segunda parte da frase. É evidente que a expressão, aquelas 4 consoantes, Y, H, W, H, Yahvé, o nome de Deus, né? Senhor, e sua glória, essas palavras foram usadas de forma intercambiável. E a mensagem é bem clara. Deus promete um futuro brilhante para Jerusalém. Embora os rostos do povo de Deus mostrem vestígios de suas lutas passadas, os dias do seu luto chegarão ao fim. É uma profecia do capítulo 60, verso 20. Porque a glória do Senhor será revelada. Em palavras majestosas, Isaías descreve assim: nunca mais o sol será sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. Isaías 60, verso 19. Isso nos leva para Apocalipse, né? Quando diz que não precisaremos mais da luz do sol, porque o próprio Deus é a luz das nações. Essa nova experiência também traz extrema prosperidade. Diz a Bíblia: você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis. Isaías 60, verso 16. Esta nova era de prosperidade também inclui uma nova ordem na cidade. Farei com que a paz seja o seu inspetor e que a justiça seja o seu opressor. Isaías 60, 17. Que profecia, amigo, minha irmã. Alegria, transcendência e salvação são outras características da gloriosa Jerusalém. A gente pode comparar isso com Isaías 60, versos 5, 9 e 18. Todas elas vêm do Senhor. Chegou um novo dia e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isaías 60, verso 14. Amigo, amiga, Cristo virá com poder e grande glória, virá revestido de sua própria glória e da glória do Pai. E os santos anjos o acompanharão em seu trajeto maravilhoso. Enquanto o mundo todo estará mergulhado em trevas, haverá luz em cada lar dos santos. Eles receberão a primeira luz de sua segunda vinda. A luz imaculada irromperá de seu esplendor e Cristo, o Redentor, será admirado por todos os que o têm servido. Enquanto os ímpios fugirão, os seguidores de Cristo se alegrarão em sua gloriosa presença. É então que os seres humanos redimidos receberão sua herança prometida. Assim, o plano de Deus para Israel encontrará o cumprimento literal. Aquilo que Deus propõe, o homem é incapaz de anular. Mesmo em meio à ação do mal, o plano de Deus, querido, querida, tem prosseguido firmemente em direção ao seu cumprimento. Foi assim com a casa de Israel ao longo da história da monarquia dividida. E assim é com o Israel espiritual de hoje. Você e eu, todos nós. Ungido é um tema recorrente na Bíblia. Ungir alguém significa separá-lo para um ofício ou uma missão particular. Por exemplo, Arão foi ungido por Moisés para ser sumo sacerdote, Êxodo 40, versículo 13. Saul e Davi também foram ungidos por Samuel como reis de Israel. Cristo foi ungido por Deus Pai por meio do Espírito Santo, de acordo com Salmo 45, verso 7, Atos, capítulo 10, verso 38. Em Isaías 61, de 1 a 2, Jesus então interpreta que ele é o ungido. Depois de ler a passagem, o Senhor disse aos ouvintes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Lucas 4, verso 21. Quando Jesus leu essa profecia na sinagoga, parou antes da última informação sobre a obra do Messias. Depois de ler as palavras a apregoar o ano aceitável do Senhor, ele omitiu a frase
e o dia da vingança do nosso Deus em Isaías 61, versículo 2. Essa última parte era tão certa como a primeira, e por seu silêncio, Jesus não negou a verdade. Mas essa última frase era aquela que seus ouvintes gostavam de pensar e que desejavam ver cumprida. Clamavam juízos contra os pagãos, não discernindo que sua culpa era ainda maior que a deles. Eles próprios necessitavam profundamente daquela misericórdia que recusavam aos estrangeiros. Aquele dia na sinagoga em que Jesus se ergueu entre eles era sua oportunidade de aceitar o chamado do céu. Aquele que tem prazer na misericórdia ficaria feliz em salvá-los da ruína que os pecados deles estavam traindo. Amigo, amiga, que lição durante essa semana que estamos estudando. Deus quer nos glorificar em seu Filho e restaurar nossa posição como filhos de seu reino. Quando somos restaurados a essa posição, Ele deseja que reflitamos o seu caráter. Nações e pessoas precisam ver a glória de Deus por meio do seu povo, por meio de cada um de nós. Somos chamados para refletir a glória do Senhor. Só podemos refletir a luz de Deus. Ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor." Que reflitamos a glória do Senhor onde estivermos, pois de fato Ele é o desejado de todas as nações. Boa semana para você. Até a próxima. Deus te abençoe.